O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, ordenou no mês passado que o Immigration and Customs Enforcement, o ICE, pare imediatamente qualquer invasão de deportação em massa no local de trabalho, o que é o último limite imposto aos poderes de deportação do ICE. A implantação de operações de canteiro de obras em massa, às vezes resultando na prisão simultânea de centenas de trabalhadores, não foi focada no aspecto mais pernicioso de desafio de emprego não autorizado em nosso país, empregadores e exploradores, disse Mayorkas em um memorando para o diretor do ICE, Ty Johnson. Essas operações altamente visíveis alocaram incorretamente os recursos de fiscalização ao mesmo tempo que congelavam e até serviam como uma retaliação pela cooperação dos trabalhadores nas investigações de padrão no local de trabalho, disse ele. O uso de invasões no local de trabalho para deter e potencialmente deportar imigrantes ilegais que trabalham lá se tornou uma prática mais regular durante o governo de Trump. O ataque mais notável foi a prisão de quase 700 estrangeiros ilegais em fábricas de processamento de alimentos no Mississippi em 2019, no que se tornou a maior operação de imigração em um único estado na história dos Estados Unidos. No entanto, a administração Biden estreitou drasticamente o escopo do ICE para a aplicação, incluindo regras que limitam os oficiais do ICE a se concentrarem em quem acabou de cruzar a fronteira, criminosos, agravados e ameaças à segurança nacional. Essa orientação coincidiu com uma queda significativa nas prisões e deportações. Os críticos acusaram o governo Biden de destruir o ICE como parte de uma abordagem mais ampla e frouxa da imigração ilegal, que estimulou um enorme aumento de imigrantes na fronteira sul. A partir do dia 27 de novembro, oficiais da imigração dos Estados Unidos limitarão as prisões em escolas, hospitais e outras áreas protegidas, de acordo com as diretrizes divulgadas na quarta-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, como parte de um esforço mais amplo, ao contrário do que aconteceu no passado sob o governo de Donald Trump. Agentes e oficiais são obrigados a evitar prisões ou buscas em uma série de vulnerabilidades, tanto quanto possível, de acordo com uma nota do ministro do DHS, Alejandro Mayorkas, que descreve a política. É a mais recente política de imigração de Joe Biden, voltada para uma abordagem mais focada na aplicação da lei. Essa política é semelhante à do presidente Barack Obama, que limitou as prisões em igrejas e escolas. A nova política inclui não apenas escolas, mas também instalações médicas, jardins de infância, parques infantis e centros recreativos, bem como manifestações e comícios. O governo Trump recebeu críticas por tentar prender e expulsar ilegalmente qualquer pessoa do país, independentemente de histórico criminal ou relações públicas, embora o DHS também tenha agido de acordo com uma política de locais delicados que limitou a aplicação em igrejas e outros locais. As diretrizes divulgadas no início desse ano para as autoridades de imigração instruem os agentes a se concentrarem nas passagens de fronteiras recentes, ameaças à segurança nacional e indivíduos que cometem crimes graves. O DHS também impôs restrições às prisões em tribunais quando as pessoas abordavam outros assuntos e interrompeu as batidas em massa nos locais de trabalho. Mayorkas argumentou que sua agência não tem recursos para processar todos os cerca de 11 milhões de pessoas sem estatuto legal no país e que deveria se concentrar naqueles que representam os maiores riscos para a sociedade. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, leva em consideração o impacto da coerção nas comunidades e benefícios sociais mais amplos, como parte de esforços adicionais para tornar os imigrantes mais visados. Neste caso, anunciou novas diretrizes. Não negamos o acesso pessoal a necessidades médicas necessárias e o acesso das crianças às escolas, o acesso dos refugiados à comida e abrigo, o acesso das pessoas religiosas a seu local de culto e etc., disse Mayorkas. De acordo com novos dados do Departamento de Imigração e Fiscalização Alfandegária dos Estados Unidos, as prisões caíram para o mínimo em mais de uma década no ano passado e ocorreram na terça-feira. No ano fiscal de 2021, que terminou em setembro, aproximadamente 72 mil pessoas foram presas, uma redução de quase um terço em relação a 2020,
quando 104 mil pessoas foram presas. Relatório do Washington Post. A Declaração de Maiorcas, feita no dia 27 e que passou a ter efeito imediatamente, proíbe a detenção de imigrantes nos seguintes lugares: escolas e creches, faculdades e atividades e eventos relacionados à educação. Instalações médicas de tratamento de saúde, incluindo postos de vacinação contra a Covid. Locais de adoração ou estudo religioso, como igrejas, sinagogas, mesquitas e templos. Locais onde crianças se reúnem, como parques infantis, centros de recreação antes ou depois da escola e abrigos infantis. Estabelecimentos de serviço social, como centros de crise, abrigo à violência doméstica, centros de vítimas, centro de advocacia infantil, centro de visitação supervisionada, centro de justiça familiar, organizações baseadas na comunidade, abrigos, bancos de alimentos e muitos outros estabelecimentos ligados ao apoio comunitário. Centros de resposta a desastres e emergências e centros de socorro. Cerimônias religiosas ou civis e observâncias como casamentos e funerais. Demonstrações públicas como comícios. Quer ficar por dentro das últimas notícias dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.